rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador ali em casa. Nós estamos aqui mais uma vez com uma conversa muito afável sobre o conhecimento mesmo, sobre o conhecimento, que vamos trazer uma abordagem da educação em Moçambique, vamos trazer uma abordagem dos estudos e vamos trazer aqui uma lenda muito forte que saiu de um trabalho, de um resultado de um grande sacrifício. Ela na juventude, na criancice, e ela apostou nos estudos, ela tentou combater, ganhou, aprendeu, compreendeu e venceu. Venceu. Eu não falo de nada mais senão nossa hóspede de honra, que nós desejamos boas-vindas ao meu lado, é diretamente a nossa doutora, professora Isménia, carinhosamente que a gente chama de professora Isménia, que começou a sua vida, fez a faculdade, podemos falar entre aspas, né? A faculdade, na faculdade, o CM, mas a melhor faculdade dela foi mesmo nas zonas suburbanas, lidando-se com crianças e a sociedade, onde ela cresceu e teve um impulso tão importante, acabou sendo uma professora profissional, não é, experiente, e hoje nós queremos conhecer essa figura, depois vamos falar em torno disso, algum conhecimento do país, né, da educação moçambicana, e depois também sobre a educação em geral, e ela passou, vamos ouvir seus terâmetros onde ela trilhou. Aqui, professora Isménia, nós desejamos boas-vindas, queríamos que cumprimentasse nossos telespectadores ali em casa. Quem é a professora Isménia, criança, professora Isménia, professora Isménia, licenciada e hoje parece também mãe, não é? Uma coisa como esta. Está ali, câmeras suas, e cumprimenta nosso telespectador, dá seu profile. Muito obrigada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chamo-me Isménia Clara Machoy, como bem disse, sou professora, né, formada. Falar do meu historial, não sei, costuma-se dizer, né, que é mais fácil os outros falarem de nós do que nós mesmos falarmos de nós próprios. Mas pronto, vou tentar fazer um briefing, né, daquilo que eu sou. Eu tenho, aliás, sou professora desde 2010, né? Fui formada em 2009 no instituto que antigamente era chamado por INEA, né? Atualmente é tratado por IFEA, que é Ensino de Educação de Adultos. Mas tinha como foco dar uma formação tanto para crianças como para adultos. Então, tinha essas duas vertentes. Isménia é uma pessoa que desde criança teve essa paixão pela área de docência. Por quê? Porque viveu no seio de professores. Meu pai era professor, meu tio era professor, então eram pessoas, né, que viviam diretamente comigo e acabaram me influenciando, né, para poder trilhar nesta carreira. Bom, dizer que muito antes, né, de ir para a formação ou de pensar que um dia poderia ir para a formação, eu já sonhava em ser professora, né? Por ver o que os meus progenitores faziam. Estão fazendo. Sim, então acabei amando a docência ou a carreira docente. Então fui aprendendo desde pequena como transmitir os conhecimentos. Porque meu pai, para além de dar aulas, ele dava aulas de reforço em casa. Então nessas aulas de reforço, algumas vezes ele acabava me puxando, né? Que era para poder dar aulas no lugar dele. Então, isso foi me fazendo ganhar aquele amor, né, pela transmissão dos conhecimentos. Então, mais tarde, né, vi que podia muito bem engrenar para este curso. Fui lá fazer o primeiro curso, que foi de ensino básico. Mais tarde, já no meio do curso, né, da docência, fui fazer o curso de médio profissional. Então, terminado o curso de médio profissional, fui engrenar para a faculdade. Então, infelizmente, na faculdade não fiz um curso relacionado com a educação. A minha ideia era, queria ter um conhecimento versátil, né? Queria ser um pouco da área de docência, queria conhecer um pouco mais da gestão. Isto por quê? Porque na altura, quando eu fui para a faculdade, eu estava a executar um trabalho, uma função que me permitia, quer dizer, que me condicionou, né, a querer conhecer um pouco mais de como trabalhar com o recurso humano. Então foi dali que eu preferi fazer o curso de Gestão de Recursos Humanos na UCM, né, que foi graças a uma bolsa, que lá mais adiante vou poder explicar melhor. E depois de terminar a minha licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, fiz um outro curso. Quer dizer, ali já voltei para
a docência, né? Fiz um curso de pós-graduação, né? Só em metodologia de ensino. Então, era mais para dar mais cabaz àquilo que eu já vinha fazendo, né? Aquilo que eu já vinha praticando na sala de aulas. Então, decidi fazer esse curso que foi por aí 6 meses. O curso foi durante 6 meses. Foi só apenas metodologias de ensino, como transmitir, né? Os Também não sempre. Não, já foi na Universidade Pedagógica. Atualmente, Unilukungo. Ok. Então, foi mais ou menos isso. Então, significa que tem 2 licenciaturas. Sim. Não é? 2 licenciaturas. Sim. Agora, nós falando nisso, vamos lá falar, Ismênia, a professora que sai da INEA. INEA? Okay. É assim, está correto? É. Como que foi seu primeiro dia, depois de um sonho tão enorme, acabou explicando aqui, acompanhado pelos seus pais, que é aquilo que eles desejavam, porque nem muitas vezes que aquilo que a gente almeja acaba não sendo aquilo. A quem sonha ser um pedagogo, depois acaba não sendo, acaba sendo um carpinteiro, por aí. Mas depois de concretizar que eu já sou professora, primeiro dia na sala de aula, como é que se lidou com esse povo? Quer dizer, dando aulas, por exemplo, de uma forma amadora, né, como eu vinha dando, e dando aulas numa sala de aulas é completamente diferente. O impacto é outro, né? O meu primeiro dia de aulas foi no Centro Educacional de Sofala, que é uma escola, né, pertencente à comunidade islâmica de Moçambique. Okay. Foi lá onde eu comecei o meu primeiro beabá, não é? Como transmitir os conhecimentos às crianças. Foi desafiador, muito desafiador, mas porém foi bom também, né? E neste centro de Sofala, Centro Educacional de Sofala, essas crianças são da cidade ou eram mesmo em função da língua? Como é que se inteirou? Quando eu referi que foi um desafio enorme, foi mais nesta vertente. Primeiro, são crianças das zonas recônditas. São crianças que saíram de um sofrimento enorme. Por quê? Porque naquela região não havia uma escola, né, para essas crianças. Tanto é que as crianças começaram as suas aulas com uma idade um pouquinho superior, porque normalmente a criança começa com 6 anos. Mas naquela comunidade, por falta de uma escola, né, então muitas delas não tinham essa oportunidade de poder frequentar, estar numa sala de aula junto com outras crianças das cidades, por exemplo. Então, a comunidade islâmica implantou lá essa instituição, né, que foi de grande valia para aquela comunidade. Então, na sala de aulas, elas tinham como língua mãe a língua local, que é Sena Indau. Então, muitas delas não falavam a língua portuguesa. Então, foi um pouquinho desafiador, porque nós íamos para a sala de aulas, eu pessoalmente, transmitia os conhecimentos em língua portuguesa, mas eu, com o andar do tempo, fui percebendo que as crianças não estavam a assimilar a matéria. Algumas delas conseguiam e algumas não. Eu comecei a perceber, será que tem alguma deficiência que nós não sabemos? Então, fomos procurando investigar e fomos ver que não. O problema é a língua. Então, ali nós tínhamos que mudar de estratégia, né? Tinha que mudar de estratégia e procurar lecionar na língua local, que é para facilitar a compreensão. Então, desde o momento que eu passei a dar aulas, né, tanto em português como também em língua local, não perfeitamente, porque mal falo a língua Sena e a língua Andau, mas, quer dizer, os pontos-chave procurava transmitir, né, em língua local. Aí está lá, meu caro telespectador, uma dica em particular para o nosso docente, ali, nosso professor. Esta conversa com a doutora professora Ismênia, nós estamos só a trazer como um historial, mas sim uma cábula para si que estás nas zonas de Xirangoma, zonas de Xibabava, zonas de recônditas, onde a língua não é fluente lá, o português não é fluente, e de repente você sai de uma cidade, não sabe como se lidar com esse pessoal, está ali uma cábula muito forte, ela teve que deparar, falar com, inventar uma história ali de falar em dialeto, né? Apesar de não ser a sua língua mãe. Então, mais uma dica aí para meu irmão, caro telespectador ali, meu professor, minha professora em casa. E agora, nós vamos ver aqui falar educação. Senhora professora, o que é para si educação? Bom, educação é a mãe, não é? Nós quando falamos de educação estamos a falar
da origem, né? Ok. Do intelecto do ser humano. Então, ela precisa de educação. A educação, estamos a referir à educação que parte de casa, né? Tem a educação que parte de casa, dos pais, do seio da família, e tem a instrução que ela obtém na sala de aulas, na escola. Então, uma complementa a outra, formando uma educação. Depende daquilo que a criança já vem, leva de casa, e daquilo que ela vai buscar na sala de aulas. Então, complementa e forma a educação da criança. Então, é um assunto muito delicado. Tanto é que nós dissemos que o ser professor, a profissão professora, é a mãe de todas as profissões, porque para todos serem o que são, para termos doutores, termos médicos, temos carpinteiros, temos mecânicos, tudo depende ou passa pelo professor. Um professor. Então, um professor é mais do que ser professor, é ser pai, é ser mãe, não é? É complementar aquilo que a criança traz de casa, né? Para poder conciliar com aquilo que ele quer transmitir. Então, eu acho que esse tema é importantíssimo mesmo, o professor, não é? Nós vamos criar uma rubrica um dia, conversarmos sobre o professor no seu todo, não é? Mas aqui estamos a falar de educação para si, estamos a ver que a educação são duas coisas complementares aqui. Partindo de casa, não é? Depois acaba terminando na escola. Acabou de referir aqui que seus pais sempre acompanharam, esforçaram-se que tivesse uma menina como eles queriam, e aconteceu. Agora, qual é a diferença de ensino e educação? Bom, ensino é aquilo que nós transmitimos às crianças, não é? É a transmissão, é o conteúdo, o conhecimento que nós transmitimos para a criança. Ensino. É o ensino. Então, educação é aquilo que é o resultado do ensino, né? O resultado final, é o que nós chamamos de educação. Encontra pessoas já conhecedoras de alguma matéria, mas sem educação. Exatamente. Ou pessoas educadas que não sabem nada, não é? Sim. Ok. Qual é o aprendizado que levou? Estamos a ouvir nessa escola onde começou sua primeira aula, passou algum tempo. Quantos anos ficou nessa escola? Acho que lá cerca de 7 anos. 7 anos, não é pouco? Não. Uma vida. É uma vida. Tem saudade de voltar para lá? Ei, muitas saudades. Ok. Então, qual é o legado que deixou ou que aprendeu naquele local? Visto que é um povo que não sabia quase nada, foi um desafio enorme. E quando diz 7 anos, aqui tudo indica, existe um figurino espantado no seu coração e a escola também consigo lá identificar. A escola identifica-se por si e a senhora professora também identifica-se pela escola. Sim. Qual é o legado que levou de lá? Bom, primeiro, fiz parte do crescimento da escola, né? Da abertura da escola. Então, deixou uma marca muito grande em mim. Isso vou levar para toda a vida, não é? Bom, o legado que eu levo durante estes 7 anos que eu estive lá no Centro Educacional de Sofala, primeiro foi aprender a amar um ser que não é da sua família. Ok. Também ensinou lá? Sim, aprendi a amar, não é? Crianças que não era aquilo que eu estava habituada, né? A conviver. Não é? São crianças completamente diferentes. Classes diferentes. Classes sociais diferentes, né? E depois os hábitos, os costumes completamente diferentes das crianças da cidade. Então, aprendemos a amar. Independente da raça, do estado social, aprendemos a amar qualquer criança. Então, para mim, o legado que eu levei durante esses 7 anos foi o amor. Foi o amor que aprendeu. Mas agora, sente-se, senhora professora, até agora, onde estiver, sente-se valorizada naquela escola até agora? Sinto, sim. Está sendo valorizada? Sim. Quando passa por aquelas zonas, há muita gente que lembra de si? Quando passo por lá, exatamente, até tem pessoas que cruzo com elas aqui na cidade, mas chamam, professora Ismene, de onde é que me conhece? De lá do Marrocanho. Marrocanho. E valeu a pena ter estado lá os 7 anos? Valeu muito a pena. A minha carreira começou lá. Então, aquilo que eu sou hoje, começou de lá. Do Marrocanho? Começou de Marrocanho. Marrocanho é o lugar, mas é o centro educacional de Sofala, onde começou tudo. Exatamente. O centro está inserido na zona de Marrocanho. Ok. Agora, estamos a ver aqui a importância pedagógica na rapariga. Eu acho que ali, só falando do seu intro todo, percebe-se que
se não havia, haviam crianças, não é? Mas também, em particular, a rapariga que viveu lá consigo. Como que está o ensino da rapariga naquelas zonas agora? Bom, atualmente não posso precisar, mas naqueles tempos, na altura em no que seu eu estava, tempo. em que eu estava lá, bom, nós valorizamos muito a rapariga na altura. Tanto é que quando houvesse as situações de desistência das crianças, nós íamos atrás. Em suas casas? Nós íamos Uau. em suas casas para ir buscar, primeiro para perceber o motivo, né, que faz com que a criança já não vá à escola, porque tem várias situações. Há pais que não, quer dizer, que não dão muito valor aos estudos, né? Então nós procurávamos explicar ao pai a vantagem da criança ir à escola. E eu era um exemplo concreto. Pois. Eu explicava, veja só hoje, estou aqui, estamos chamando de professora Ismênia. Se o meu pai não me mandasse à escola, hoje não seria isso que eu sou hoje. Então, eu preciso que o pai também dê espaço para a criança poder ir para a escola. Então, era mais por aí. Nós íamos atrás das crianças e puxávamos para a escola. Então, valorizávamos a educação da rapariga. Ok. Valorizávamos. Okay. Agora, estás a falar aqui, estamos a falar de Marrocânia, Centro Educacional de Sofala, mas vamos lá falar agora, professora Ismênia, licenciada, com 2 licenciaturas. Qual é a avaliação que faz de educação em Moçambique? Bom, em termos de avaliação, né, para a educação de Moçambique, temos um desafio ainda muito grande, não é? Temos um desafio porque ainda dizer que estamos longe também estaria a ser muito pessimista. Temos que dar um pouquinho mais de nós. Para Vistos que nós, nos anos 75, nos anos 80, nós não tínhamos tantos doutores, não é? Nem muitas universidades. Agora, parece que cada bairro está lá um doutor. Qual é a avaliação que faz? Vale a pena Moçambique está num bom rumo ou ainda precisa mais? Sim, vale a pena. Se estamos num bom rumo, mas ainda precisamos. Não podemos nos limitar a dizer que estamos bem. Mas estamos a caminhar bem. Porque o fato de ter muitas universidades está a ajudar para melhorar o conhecimento. Por quê? Porque a pessoa, ou seja, o professor, para estar na sala, vou falar no mundo do docente, né? Pois. Para ser professor, né? Primeiro precisa de um dom, do amor. Costuma-se dizer que o dom também procura-se, né? Procura-se ter o dom. Então, o professor, se ele tem o amor, tem o dom de transmitir o conhecimento, precisa de aprender as técnicas. Ok. Não basta só querer ensinar. Então, essas técnicas para poder transmitir o conhecimento, onde é que vai adquirir? Necessita da universidade. Sim. Necessita desses institutos para poder adquirir. Então, no mundo da educação, o que está a falhar um pouco, né? Eu acredito que é mais está relacionado com os estágios profissionais. Não estão sendo como deve ser, o esperado. Não estão sendo o esperado, né? Eu acho que devíamos investir mais nessa área de estágios, tanto na formação, como também no decorrer da docência. Porque o ser professor, o conhecimento não é estático. Ok. E estamos num num mundo dinâmico. Cada dia há uma coisa nova. Então, o professor deve estar em condições, não de é? acompanhar. De acompanhar essa evolução do mundo, não é? E estar em condições de poder responder, não apenas acompanhar, mas também estar em condições de responder essa evolução. Mas é uma pergunta aqui que não quero calar, que nossos telespectadores fazem uma mensagem. Eu não sei se, senhor professor, no ano 75, 80, por ali, havia poucas universidades, mas a atenção do sistema pedagógico estava sendo mais afável, como ele diz aqui, que agora. Por exemplo, temos o problema do livro da 5ª classe, matéria vem na 10ª classe, da 10ª classe vem da outra classe, uma vice-versa, é uma confusão. Antigamente tínhamos poucos doutores, controlavam o sistema. Agora, com muitos doutores, também nem português falamos. O que está a acontecer? Aqui a questão não é ser doutor. Aqui a questão é o empenho, não é? É a atenção. Porque uma pessoa que não foi, quer dizer, que não foi à universidade, né? E uma pessoa que foi à universidade, o que conta muitas vezes não é o documento, não é o diploma. Claro que o conhecimento, o que tem diploma, tem mais conhecimento do que o que não tem. Tange alguma coisa. Exatamente. Mas aqui o que conta
é o empenho, o desempenho da pessoa, a entrega ao trabalho. Percebe? Então, acredito que essa questão do livro, esses erros, né, não tem nada a ver com ser doutor ou não ser doutor. Tem a ver com a atenção. Aí quer nos dizer, a doutora está a dizer que houve falta de atenção nesse aspecto. Acredito que houve pouca atenção nesse sentido. Não por falta de conhecimento, não. Se a doutora fosse uma ministra, o que é que farias? Bom, para o seu país? Para mim, bom, é uma pergunta muito desafiadora, né? Mas se eu fosse ministra para a área da educação, eu olharia mais para, como é que eu digo, não estágio, olharia mais para a capacitação dos professores. Capacitação dos professores. Capacitação. Nós estamos, se calhar, a falhar um pouco nesse sentido. Eu me recordo nos princípios, nos primeiros anos, né, da minha carreira, nas interrupções letivas, nós tínhamos lá uma capacitação. Então, onde lá abordávamos assuntos relacionados com a pedagogia. Então, de tempos para cá, isso não vem acontecendo. Ok. Não vem acontecendo. Então, acredito que aquela ferramenta ajudava. Desapareceu muito, e ajudava, e agora ajudava cada um ficou relaxado. Exatamente. Então, eu acho que se eu fosse ministra, ia olhar mais para este ponto, né, das capacitações serem frequentes, porque o professor é um eterno estudante. Então, se é um eterno estudante, não se deve apenas basear nos livros, naqueles manuais. Cingir-se na planificação, nos seus laptops. Não. Tem que procurar mais. Tem que procurar mais leitura. Tem que procurar mais, nosso telespectador ali, a nossa doutora está a dizer aqui, meu caro professor ali em casa, esta matéria é quase sua mesmo, não é? Tem que procurar mais para planificar melhor suas aulas, melhorar a sua marca de ensino e aprendizagem. Ainda bem dizer, ela diz aqui, tem que ter o dom, ser um professor por dom, não porque precisa aprender. E não só, ela traz aqui uma mensagem muito forte que ela aprendeu no centro educacional de sua fala de amor. O professor tem que ter amor com o que ele faz, com seus instrumentos de trabalho, com os seus alunos, com tudo aquilo que ele está em volta daquele. Agora, doutora, nós queremos falar, como ministra, ia resolver isto, ia atender esta parte, daria prioridade. Tudo bem. Queremos falar com a Ismênia licenciada. Como é que foi seu primeiro dia na faculdade? Meu primeiro dia na faculdade, primeiramente porque entrei um bocadinho tarde. Ok. Acho que entrei para a faculdade depois de uns 2 meses, por aí. Então, cheguei lá, com o primeiro dia de aulas, encontrei, já tinham avançado. Ali era só falar. Já estavam muito avançados. Eu tinha que procurar me inteirar com os colegas, né, daquilo que já tinha sido dado pelos docentes, por ali. Então, e procurar me familiarizar, né, e engrenar para não ficar atrasada. Então, foi foi desafiador. Eu consegui superar aquelas dificuldades que eu tive nos primeiros dias de aula, né? E pronto, foi assim. Aquela faculdade como uma católica, a senhora como uma muçulmana, como é que é? Bom, acredito, não influenciou em nada. Não influenciou. O que eu ia lá buscar são os conhecimentos científicos. Ok. Então, não influenciou em nada. Como é que conseguiu chegar lá? Falou da bolsa, queria falar. Como é que foi essa bolsa? Bom, como estava a dizer, né, há um tempo atrás, que eu comecei tarde. Né? Por quê? Porque primeiro eu queria ir para a Universidade Pedagógica. Ok. Sim, mas como eles demoraram a lançar as listas, né, de apuramentos, então acabei indo para a Universidade Católica. Mais tarde, quando saem as listas que eu devia, já estava apurada, mas como já estava engrenada na Universidade Católica, então preferi continuar lá. Mas eu podia muito bem ter voltado e ir para a Universidade Católica. Mas eu fui para lá por meio de uma bolsa que a comunidade islâmica ofereceu-me, né? Uma bolsa completa. Então, isto também foi uma valia, porque fui lá apenas com o pensamento de estudar. Aí quero dizer que a comunidade islâmica de Moçambique estava mesmo decidida a lhe fazer professora e formar ainda muito mais. Exatamente. Era o sonho da comunidade islâmica para si. Exatamente. Em função daquilo que estava fazendo. Sim.
Já havia feito alguns cursos, agora já estava na faculdade, não é? Sim. Para fazer, falou de recursos humanos. Sim, gestão de recursos humanos. Gestão de recursos humanos ali na faculdade. Exatamente. Logo, estaria já... Então, está a gerir aonde este recursos humanos agora? Bom, no momento eu não estou a exercer a função gestora de recursos humanos. Já tive a oportunidade há 2 anos atrás, né, de entrar para esta área. Trabalhei cerca de 2 anos nesta área. Mas depois, minha paixão é ser professora. Ser professora. Mas, sendo assim, nós já podemos interpretar aqui que é uma aluna bolseira da comunidade islâmica de Moçambique, para além de ser professora. Sim, é isso. sim. Mais uma outra valia aqui. Exatamente. Se um dia seus pais disserem que volta para a comunidade islâmica de Moçambique, o que dirias? A eles? Sim. Ou a comunidade islâmica de Moçambique, se fosse isso, olha, queremos nosso serviço aqui de volta. Como é que fica? Epa, comunidade islâmica é minha casa. É sua casa. É sua casa. Aqui, queridos irmãos, nós podemos perceber uma aula de sapiência, uma aula de reconhecimento pelo trabalho, que quem sempre semeia árvore, semeia arroz, planta arroz. Não é possível semear arroz e você colher, não é? Colher o que não é. Então, se você planta arroz, você vai colher arroz, sim senhora. Se semear feijão, também, se plantar feijão, vai semear feijão. Aqui a comunidade islâmica de Moçambique plantou, semeou, então está aqui o produto, já com resultado invejável, uma professora que consegue falar a pé de igualdade a todos os níveis, não é? E agora, como licenciada, como é que está sendo no seu meio, de onde vive, onde estuda, onde fica? Valeu a pena o esforço de papai, esforço de mamãe, esforço da comunidade em geral, esforço dos demais, valeu a pena reconhecer isso tudo? Para além de reconhecer a comunidade, também tem que reconhecer, nossos pais começaram numa fase, não é? O que é que diz para eles? Bom, primeiramente eu poderia agradecer. Falando de agradecimento, eu gostaria, faz de conta que papai está ali na câmera ali, o que vai dizer a ele? Pai, mãe, depois o que é acima, o que vai dizer acima também? Falando para eles ali. Falar do meu pai, infelizmente ele já não está cá entre nós. Deus o tenha, Deus o tenha. Há 2 anos, mas ele foi um estrume para aquilo que eu sou hoje. Me emociono quando falo dele, porque... Dá para perceber? É uma pessoa que fez de tudo, né? Para eu me tornar aquilo que eu me tornei hoje. Ele viveu para tu viveres. Exatamente, exatamente. Então, instrui-me muito. Muita coisa que eu sei hoje é graças a ele, né? Muita coisa que eu sei hoje dentro da área de docente, né? É graças a ele. Esse amor, essa vontade de ensinar. Né? Partiu esse bicho aí. Minha inspiração é meu pai. E sua mãe está viva? Sou muito grata a ele. Minha mãe está viva. O que diz a ela? Mandas um beijinho, mandas o que quer. Minha mãe é aquele suporte. Eu me recordo quando eu fui para a faculdade, eu estudava à noite, era pós-laboral, durante o dia eu estava no trabalho. Então, quem suportou-me de todas as formas, né? Foi ela. Ficar com os meus filhos, para eu poder apenas me focar nos estudos. Ela acabou assumindo ser mãe dos seus filhos. Exatamente. Oh, mashallah, mashallah. Assumiu a maternidade dos meus filhos. Então, ela cuidou deles como se fossem dela própria. Então, eu estudava sem me preocupar, sem olhar para trás, porque eu sabia dizer que tem lá alguém que ama os meus filhos mais do que eu, se calhar. Então, eu não tenho palavras para descrever a gratidão que eu tenho por ela. Não tenho mesmo. E a comunidade islâmica também foi um grande estrume, né? Para aquilo que eu sou hoje. Sou professora Ismênia também, graças à comunidade islâmica. Sou licenciada também, graças à comunidade islâmica. Acredito que se eles não me dessem, se a comunidade não desse essa bolsa, porque não só a bolsa, a oportunidade também. Não é? Porque ser estudante, funcionário, não é uma coisa fácil. Mas tem situações em que eu tinha que me ausentar do trabalho para poder atender as questões acadêmicas. E a comunidade islâmica sempre esteve a par e passo e deu-me essa liberdade, né, de me formar
E pronto, tenho muita gratidão também à comunidade islâmica, ao nome pessoal do Maulana Rashid, né? E ele também influenciou muito para aquilo que eu sou hoje. Conhece ele? Já encontrou alguma vez com ele? Maulana Rashid? Maulana Rashid? Sim, sim. Cá na beira? Sim, sim. Já é muito bom. Sim. Agora, isso tudo que nós aprendemos, ouvimos de si aqui, é uma grande escola. Essa escola não pode morrer na sua mente. Tem que ser interpretada pelos atos. O que é que dizes àquele que tem mesmo a vontade de fazer o mesmo? Os sonhos não podem ser apagados. Sonhos não podem ser apagados. É o recado que deixa. Os sonhos não podem ser apagados. E nós não podemos olhar para as dificuldades. Eu saí de uma família humilde. Tanto é que na minha família, eu sou a única professora, sou a única licenciada dos 7 irmãos que nós éramos, né? Eu sou a única que sou professora. Então, saímos de uma família, ou saí de uma família humilde, que não tinha condições de me levar à universidade, por exemplo. Pois. De me pôr na universidade. Tanto é que acabei optando em primeiro parar com os estudos, ir fazer o curso básico de docente, né? Ok. Então, os custos eram um pouquinho mais baixos, né? Então... Está ali, meu caro telespectador, nós estamos aqui mesmo na reta final com a professora a doutora Ismênia a conversar conosco sobre o percurso dela, que acaba sendo lição para mais crianças, mais mulheres. Estamos no mês da mulher, então nós não devíamos não ter chamado ela para nos interpretar como é que ela passou, como é que ela sofreu, como é que ela ganhou e venceu bem, e esperamos que ainda vença mais. Deus lhe dê mais oportunidades, porque quem for grata a um ser humano também está sendo grato a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nesse sentido, nós esperamos, meu irmão aí, que esse nosso historial do dia do conhecimento, que serviu alguma base, alguma lição para si, tiras e aplica. Qualquer dúvida que tiver, estaremos no próximo programa com a nossa doutora. Vamos tentar convidar ela a ser nossa convidada residente, né, da casa, que vai nos trazendo temas tão relutantes que vai encorajar a sociedade, encorajar a juventude, em particular de raparigas, que estudem, porque vale a pena estudando, vai conseguir, porque quem quer consegue o que quer. O árabe diz: man jadda wajada, quem procura encontra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.